O Edson fugiu, mas eu tenho que dizer, em primeiro lugar, antes de começar esse painel, que esse tema é muito mais caro a ele do que a mim. Tanto que eu lembro que uma das primeiras reuniões do GDEC, do Grupo de Estudos de Apreciadores de Cachaça, o Edson falou assim, que tal a gente falar do tema sobre necessidade de lei sobre contabilidade? E eu ainda não tinha, enfim, tanta proximidade com o Edson, a gente era mais conhecido sobre aulas e palestras, e eu fiquei com vergonha de dizer, mas o que ele quis dizer com isso? Eu não entendi. Respondi, falei, achei ótimo o tema, Edson, vamos começar assim, o grupo de estudos, etc. E eu confesso que eu não tinha entendido o que ele tinha sugerido naquela primeira reunião do GDEC, Edson, que você sugeriu exatamente discutir esse tema da relação entre lei, princípio da legalidade e a questão contábil. Mas achei ótimo, enfim. E aí, quando a gente chegou para começar o grupo de estudos, ele deu um exemplo que eu vou tentar reproduzir aqui. Se eu não reproduzir corretamente, você me avisa. E aí eu vou até fazer questão de reproduzir aqui para também tentar explicar qual que vai ser o mote desse painel. Ele deu um exemplo, se eu não me engano, de direito societário de apuração de haveres. Então, quando eu, por exemplo, preciso fazer uma dissolução de uma sociedade ou mesmo uma apuração de haveres em razão da saída de um sócio, qual é o meu parâmetro, em princípio, para eu fazer essa apuração de haveres? É a contabilidade. Então, em princípio, todas aquelas regras que não precisariam estar postas por leis e que são reguladas, na verdade, nem necessariamente por normas infralegais, mas por normas editadas por determinados órgãos, estariam influenciando, de alguma forma, o meu próprio direito ou não a receber alguma coisa e quanto. Era isso? E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar até um pouco mais pelo tema e até que ponto a gente consegue, a gente precisa de lei para disciplinar as relações de direito privado e de direito público que usam como base a contabilidade. E direito tributário, obviamente, é muito mais palpável. Mas essa relação, por exemplo, esse exemplo de direito societário que o Edson usou, é um ótimo exemplo em que eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar. Então, a gente teve a ideia de trazer esse tema para esse painel. E reitero que o Edson seria muito mais apropriado aqui do que eu, mas a gente tentou alternar os painéis, e aí eu até durante o painel vou passar bastante a palavra para ele. Bom, mas antes da gente discutir, eu queria passar a palavra para o professor Eliseu Martins, que vai fazer aqui uma pequena apresentação para a gente desse tema. E, professor, por favor, muito obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, tínhamos garantido que depois do almoço, nessa hora, não tinha ninguém aqui, né? Então, já foi a primeira furada. Segundo, puseram não advogado para falar sobre necessidade de lei. Obviamente, não vai dar certo isso, né? E eu só sei olhar isso do ponto de vista da contabilidade. Não tem outra maneira, né? E, ao pensar sobre falar alguma coisa sobre esse assunto, eu acabei pensando o seguinte, acho que eu vou mais falar da minha experiência pessoal como contador convivendo com leis do que qualquer outra coisa, para daí a gente ter o que discutir, aí juntar com a parte jurídica. Então, falar da minha experiência. Bem, quando eu falei minha experiência profissional, ela não começou em 1673. Nem seu Arthur, né? Puxa vida, né? Todos sabem, né? Todos sabem. Bom, só para não lembrar, quer dizer, o mundo vem, né, se dividindo aí ao longo do tempo, esses dois conjuntos, de uma maneira muito simplificada. O pessoal do civil law, que tudo, né, normalmente a contabilidade está fortemente regulada na lei, sempre de cima para baixo. Né? Lei, decreto, instruções, etc, etc. E no mundo do common law, então, a coisa é completamente diferente. Quer dizer, a prática, a tradição sempre foi de que as normas técnicas jamais têm que estar em lei, sabe? A lei só atrapalha, portanto, elas têm que ser elaboradas pelos próprios profissionais de contabilidade. Foi assim que começou. Inglaterra, Escócia, depois, mais para frente, foi esse mundo para os americanos, etc. Então, sempre os contadores é que faziam as leis. Coisa que só foi quebrada em 1973, quando no caso dos americanos, era o ICPA, né, o Instituto Norte-Americano de Contadores Públicos Certificados, que emitia as regras contábeis,
foi pressionado, e a Securities Exchange Commission foi pressionada pelo Congresso americano com aquela célebre frase de que contabilidade é um negócio muito importante para ficar só com os contadores, né? E os contadores registrados profissionalmente que fazem essas normas ou são os controllers das empresas ou são os auditores das empresas. Portanto, todos pagos pelas empresas. Eles não olham o lado dos investidores, não olham o lado de outros agentes. Daí, então, foi retirado o poder de emissão de normas contábeis do ICPA e criado aquele organismo, o FASB, né? Que tem, então, representante dos contadores, tem representante das empresas dos controles, tem representantes dos auditores, tem representante da academia, tem representante dos investidores, tem representante dos intermediários financeiros. Então, lá são, hoje, de novo, 7 cabeças de vários segmentos que emitem as normas contábeis. Mas, de qualquer maneira, o FASB não é um órgão governamental, é um órgão que tem toda a sua capacidade de autodecisão com relação às normas e recebe essa delegação a partir da Securities Exchange Commission. Então, nós temos, enquanto a gente vai lá na França, Alemanha, nós aqui, etc., está tudo na lei, de cima para baixo, tudo na lei. E é gozado que os dois mundos conseguem existir. Então, né, deve ter lados bons e ruins das duas maneiras. Mas eu não vou começar aqui, também não vou começar lá de tão para trás, não. Vou começar da minha experiência da 26, 27. Não quando ela foi instituída, tá certo? Eu nasci depois de 1940. Não foi muito depois, não, mas foi depois, tá correto? Mas quando eu comecei a estudar, primeiro hiperlink, mas quando comecei a estudar na faculdade, estava em vigência o Decreto-Lei 26, 27 de 1940, que regia, né, as sociedades por ações. E foi gozado, porque naquele ano eu fui parte do grupo Cobaia, que mudou completamente e passou o modelo de ensino brasileiro, foi a primeira escola que saiu da linha totalmente dos países de civil law, e no caso especificamente da influência direta italiana, e passou completamente para o outro lado, para a influência norte-americana. Então, ensinando um outro jeito de fazer contabilidade. Então, foi para mim, a coisa mais estranha do mundo, porque eu olhava o que eu estudava, os exercícios que eu fazia, e se eu via algum balanço, não batia nada com nada. Nomenclatura, classificação, não dava certo, né? Então, eu já comecei a contabilidade num lugar que já simplesmente não dava pelota para a lei que estava em vigor. O pessoal já insubordinado, né? Muito bem. Essa 26, 27, se vocês... eu me diverti dando uma olhada nessas coisas. Ela está toda riscadinha, porque eu peguei daquele site do Planalto, como ela está revogada, né? Está correto? Mas eu me diverti com algumas coisas. Por exemplo, olha lá, quando o preço corrente ou venal, estou falando aqui de estoques, né, estiver acima do valor de custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos fundos de reserva. Já existia valor justo na época. Claro, isso é uma exceção. E a receita do valor justo, vedada sua distribuição em dividendos ou vedada sua utilização para fundos de reserva. Vocês sabem o que são fundos de reserva? Se não sabe, também não quero saber, porque é cultura inútil que não interessa nada, né? Mas, no fundo, não servem as destinações para reserva. Esse valor não pode ser destinado nem para dividendos e nem para reservas. Então, um monte de coisas que estavam lá na lei. Olha, o balanço era até 30 dias depois, viu? É bom a CVM não olhar isso, porque nem vai ser... E era semestralmente, viu? Tá certo? Olha lá. O negócio era... Bom, olha, fundo de reserva, né? Essa lei... Fundos de previsão. Vocês conhecem os fundos de previsão? Tem uma nomenclatura, uma classificação, né? Destinados a amparar situações indecisas ou pendentes que passam de um exercício para outro, etc. Bom... os diretores não poderão receber percentagem alguma sobre os lucros líquidos dos balanços de que não for distribuído pelo menos 6% ao ano de dividendos. Primeiras curiosidades. Bem, o que interessa aqui tinha lá o ativo. O Nelson se lembra muito bem, né? O ativo tinha uma conta, ativo pendente. Vocês já ouviram falar isso? Não. Olha aqui, ativo imobilizado, estável ou fixo, você escolhe o nome que você quiser, disponível, realizável em curto prazo, a longo prazo, contas de resultado pendente. Todas as contas, isso era uma festa, né? Prejuízos, por exemplo, como tem saldo devedor, ficavam no ativo pendente, vocês sabiam disso?
Absurdo. As contas credidoras ficavam todas dentro do lado do passivo, no chamado não exigível. Não era patrimônio líquido, é um passivo não exigível. Então, capital social, lucros acumulados, fundos de depreciação, fundos de devedores duvidosos, etc. No fundo, o balanço era um balancete, saldo devedor de um lado, saldo devedor do outro. Mas tinha uma coisa que realmente é assustadora, a chamada conta de lucros e perdas, que é a soma do que depois foi desmembrado em duas, resultado do exercício e lucros acumulados. Era tudo junto. E era publicado uma única vez. A gente tem até os exemplos. Como é que começa a conta de lucros e perdas? Saldo não distribuído dos lucros anteriores, correto, não é isso? Outra coisa, na forma de crédito e débito. De um lado, credor, devedor, e, para ser científico, tem que bater. Aí veio o produto das operações sociais. Produto das operações sociais é o lucro bruto. Não eram demonstradas as vendas, as receitas. É o resultado bruto das operações sociais. Aí vinham as rendas de capitais não aplicados, etc. Saldo que passa para o lado de lá, a débito. Saldo devedor do exercício anterior, se é prejuízo, né? Opa. Depois vem despesas gerais, impostos, vem lá dividendos. Moral da história, você pega a demonstração de lucros e perdas e diz quanto é o lucro. Você tem que fazer continha. Receitas mais saldo anterior, reverter. Tudo. Se você reverteu reserva para lucros acumulados hoje, reserva para lucros suspensos. Entrava na demonstração da conta de lucros e perdas. Ou seja, é um negócio que é horrível, né? Ou seja, não é para deixar nenhuma saudade, tá certo? Olha lá, dividendos que tem que ficar do lado do débito, percentagens pagas aos diretores, saldo disponível. Ou seja, vocês conhecem alguém aqui mora em condomínio e recebe balancete de condomínio na forma de débito e crédito? É mais ou menos como aquilo lá. Pode voltar, por favor? Bem, então, a gente lá na escola não aprendeu nada disso, né? Então, é aquilo que a gente já começou naquilo que depois virou lá o contabilidade introdutória, que já é tudo diferente. Então, a gente já aprendeu as classificações lá na época de ativo circulante, não circulante, né? Resultado na forma dedutiva e não naquele formato, segregação completa, resultado é só o que é resultado, o que é destinação é outro mundo, etc. Bem, isso foi em 1964. Então, já me traí, eu falei porque foi quando eu comecei a estudar, né? Tá certo? Muito bem. Mas aqui vocês podem falar porque tem alguém aqui mais experiente do que eu, tá certo? Talvez mais de um, viu? Aí, em 72, saiu uma resolução 220 do Conselho Monetário Nacional e foi editada a circular 179. Em 72 não existia CVM, o órgão que regulava o mercado, as bolsas, etc., era o próprio Banco Central. Era o Departamento de Mercado de Capitais. Então, eles emitiram uma revolução à época, né? Já existia a Lei 4.595, dando poderes ao Conselho Monetário Nacional para regular o sistema financeiro. Então, ele bota a lei mesmo, né? Que bom, botaram a 26, o decreto-lei de lado e vamos fazer uma regulamentação. Então, opa, o segundo hiperlink, por favor, o 179. A circular 179, uma primeira parte é normas de auditoria, não interessa, lá de 72, e depois vem uma parte de normas contábeis. Olha que gozado, provisão para devedores duvidosos é a critério do auditor. Veja só. Tem umas coisas esquisitas, viu? Olha lá, o que os acionistas devem para a empresa é ativo realizável, não é redutor de patrimônio líquido, não. Está correto? Um monte de coisas, está lá. Manteve ainda... eu não mostrei na Decreto-Lei 2627, tinha lá as contas de compensação, vocês, né, que somava tudo. Né? Fundo de comércio poderá ser inscrito no ativo somente quando for paga a importância correspondente a esse título na aquisição da empresa a qual se refere por importância não superior ao preço desembolsado e ser amortizado em 5 anos no máximo. Isso aqui é circular lá. Bom, vamos pular aqui, fazer uma confusão um pouco aqui de reservas e provisões, etc. Mantinha o tal do ativo pendente, o passivo pendente. Depois tinham as previsões contingenciais, né, separada da provisão. Então, veja, previsões contingenciais separadas da provisão para imposto de renda. Então, uns negócios esquisitos lá. Aí vinha o modelinho dando lá.
ativo do balanço, então. Disponível, realizável, previsão, lembra lá? Olha a nomenclatura para devedores duvidosos. Aí já mudou, então as contas retificadores não ficam mais no passivo não exigível, vem como retificação do lado do ativo. Mas há uma grande novidade, mandou fazer um subtotal antes das contas de compensação. As contas de compensação são contas de controle, né? Quantas borboletas eu tenho na minha coleção. Você bota lá ativo e passivo, né? Faz débito e crédito só para registrar e soma tudo, né? E assim vai. Muito bem, até que está bonitinho. O prejuízo acumulado veio para reduzir ali o passivo não exigível, tem o tal do passivo pendente. Demonstração do resultado. Aí já apareceu pela primeira vez uma norma de que ela era na vertical. Olha, renda operacional bruta, etc. Agora, vejam que gozado. Depreciações, lucro operacional, rendas não operacionais, despesas não operacionais, lucro líquido antes do imposto de renda. Aí vem uma expressão, imposto de renda pago. Aí vem, soma com o lucro suspenso ou saldo anterior. Aí entram as reversões de previsão para devedores duvidosos, reversões de provisão para imposto de renda, reversão das provisões fora do resultado. Isso aqui é tudo ajuste do passado. Você fez estimativas no passado, não deu certo, você está revertendo, não tem nada a ver com o lucro desse exercício. A filosofia do operational income dos americanos, e não do conceito all inclusive, que tende a ser hoje, que é de tudo, né, ficar dentro dos resultados abrangentes. Mas vocês viram que gozado? As gratificações fora do resultado, partes beneficiárias. Aí aparece lá provisão para imposto de renda, aí ininteligível. Né? Tem imposto de renda pago e também tem a provisão para o imposto de renda. Bem, vamos lá, vamos pular isto aqui. Pode voltar para o texto, por favor. Vocês estão vendo que são experiências não das mais agradáveis, né? De viver sob lei e sob normas infralegais. Aí veio a 6404, acompanhada do Decreto-Lei 1598, e um dos redatores da 1598 estava aqui, lá no almoço, o senhor Isaías Coelho. Foi, para mim, está aqui no prédio. Ele veio para cá, veio participar de uma reunião aqui em cima, junto com Manuel Ribeiro da Cruz Filho, Bulhões Pedreira, Lamy, são os homens que fizeram a parte contábil, e ele, no caso, a parte fiscal, ele é um dos redator-mor do Decreto-Lei 1598. Justo para caçá-lo lá e trazê-lo para cá, né? Mas do jeito que ele é tímido, eu fui falar lá com ele se lembrou de mim, lembrei dele, a gente, né? Sabe? Bom, mas tudo bem. A 6404 mais o 1598, que vieram realmente colocar este país entre as melhores normas de contabilidade do mundo. Por quê? O ministro Simons, o que ele fez? Vocês da comissão vão pegar o que há de melhor na legislação de mercado de capitais e criaram no Brasil. Proteção aos minoritários, responsabilização mais acentuada de administradores, de controladores, tudo aquilo que a gente conhece, que é o fulcro da mudança da lei das SA como instrumento de fomento ao mercado de risco, né? E também na parte da estrutura, criou a CVM, um organismo completamente diferenciado na sua estrutura do que existia no Brasil. Um órgão que tem um presidente, mas o presidente é administrativo, as decisões são colegiadas, não tem decisão individual de diretores, os superintendentes, na verdade, o colegiado é um conselho, é como se fosse um tribunal que emite, ele é legislativo e judiciário, ele emite as normas e depois ele julga, mas a execução é dos superintendentes, ele é um diretor da CVM, executivo, não é um diretor do colegiado, mas ele é o superintendente de normas de contabilidade, ele é executivo. Ele tem um monte de coisa que ele faz, não tem que dar satisfação para ninguém, para diretor, para presidente de CVM, coisa nenhuma. Na parte técnica, ele é absolutamente livre, ele é um diretor. Arca com as consequências, mas é um diretor. Tá certo? As decisões que não interessam a alguém, né, contrariadas por ele, aí podem, a nível de recurso, subir ao colegiado da CVM. Uma estrutura que, na época, absolutamente não existia neste país, trazida do modelo norte-americano. E mandou-se trazer o quê? A melhor contabilidade que existia, que, na época, era praticamente a mais conhecida norte-americana. Então, vão lá os redatores contábeis e fazem o Brasil ser o primeiro país no mundo não saxônico que adota equivalência patrimonial. Vocês sabiam disso? Equivalência patrimonial só no mundo saxônico. Nós somos o primeiro país. Nós somos o primeiro país não saxônico a
ter consolidação de balanços obrigatório para as companhias abertas. Vocês sabiam disso? A União Europeia, na parte não saxônica, só foi implementar as consolidações na década de 90. Apesar de a diretriz, né, que é da União Europeia, que determinou os balanços consolidados, ser de muito antes. A norma de consolidação foi a diretriz da União Europeia que maior número teve de prorrogações para entrar em audiência. Tanto o pavor dos alemães e franceses do que é o balanço consolidado. O balanço de uma entidade que não existe, juridicamente. O balanço de uma entidade que não paga ninguém. Quem paga são as empresas do grupo, mas o consolidado não paga ninguém. Na linguagem de hoje, diria assim, um balanço que não tem CNPJ. Então, a reação do mundo do civil law, a criação de uma entidade econômica, representada ali pelo balanço consolidado, que não tem representação jurídica, não bate com o mundo jurídico. O mundo jurídico são 2, 50, 200 empresas, mas no consolidado, a representação econômica está lá, de um balanço. Tem um balanço, tem resultado, tem receita, tem despesa, tem ativo, tem passivo, mas aquela entidade jurídica não existe. Então, essa dificuldade de aceitar essa abstração, como é que é? Pessoa jurídica já é uma abstração da mente humana. Agora, uma pessoa econômica que não é jurídica, vocês vão de convir que é o segundo ou enésimo grau maior, está correto? Uma dificuldade muito grande. E estava na nossa lei e começou a ser implantado a partir de 1978 e funcionou aqui. Veio por lei, né? Daí, contra ou a favor, vamos fazer. De origem e aplicação do recurso, o Brasil foi o segundo país do mundo. Só os Estados Unidos tinham a doar como obrigatória até então, nem a Inglaterra tinha. Foi depois de nós. Então, na época, a lei das SAs foi o que havia de melhor. E foi um salto fantástico. Por quê? As abertas já tinham um passo intermediário com aquela circular 179 que eu mostrei ali do Banco Central. Mas as fechadas e as limitadas, etc., estavam todas dentro da 26, 27, que era aquela calamidadezinha. Então, a 6404 foi um salto enorme. E como ela ficou amarrada fiscalmente, por quê? Lucro presumido, etc., muito pouco na época, né? Lucro presumido de que data que é? Bom, deixa para lá. Todo mundo era lucro real. E todo mundo que fosse lucro real, mesmo não sendo sociedade por ações, tinha que seguir a contabilidade da lei das SAs. Então, as limitadas eram obrigadas, né? Aliás, são, né? Quando, pelo lucro real, obrigadas a seguir a lei societária. Então, a 6404, por este vínculo fiscal, ela acabou pegando praticamente todo mundo. E foi de uma... Claro, uma dificuldade, uma reação, um abrigaiado, e não tinha internet para fazer, né, a disseminação das coisas. Aí, né, a lei é de dezembro de 76, janeiro de 77, está o Álvaro Aires Couto lá na faculdade, lá na FPK, que tinha sido criada em 74, disse, gente, vocês são a única escola que ensina isso tudo que está aqui na lei, vocês têm que escrever um livrinho para todo mundo. Enquanto não inventam a internet, vocês têm que fazer um livro para distribuir a internet aí pelo mundo. Né? E daí a CVM pagou para nós, para escrever nós escrevemos o manual de contabilidade, assim nasceu o manual de SA pago pela CVM, porque era a única forma de disseminar. Muito bem, os cursos todos lá, né? Lembro do Arthur lá. Muito bem. Aí, ótimo, maravilha, 6404 em funcionamento. Mas daí o que acontece? A lei está parada e o mundo vai evoluindo. Quando a CVM tinha emitido apenas, acho que uma instrução contábil, que era a número 1, quando foi lá em 86, né, este gaiato aqui, né, a gente fez lá na CVM, estava lá, a primeira aprovação no Brasil de normas emitidas por um organismo, de uma entidade privada. É a primeira vez lá, um órgão governamental, aprovando, a CVM aprovando 4 deliberações, tornando obrigatórias 4 pronunciamentos do IBRACON. Era reavaliação, olha só, reavaliação, investimentos no exterior, moeda estrangeira, que é o CPC 02 da época, partes relacionadas, né, e a estrutura conceitual básica. Aí, em 1990, reavaliação, isso, a primeira. Em 1990,
O professor Nelson Carvalho, diretor da CVM, tem a ideia de criar, então, a comissão consultiva da CVM, onde se juntavam, então, a FEPECAF, o IBRACON, a Abrasca, o CFC e o Conselho Federal de Contabilidade, né? Vejam que é o núcleo que depois virou o CPC, com a adição da Bolsa de Valores. Que cumprimentamos hoje na hora do almoço, ali encontramos com ele ali no restaurante. Exatamente. E fizemos, eu participei também desde o começo, né, o primeiro presidente era o professor Sérgio Dias, então essa comissão da CVM começou, então, a ir fazendo o que praticamente é o CPC hoje. Quer dizer, a comissão discutia, emitia uma norma, aí a norma era transformada em pronunciamento por parte do IBRACON, passava por essa comissão, aí a CVM aprovava as normas do IBRACON. Só que tinham duas condicionantes. Só podiam ser aprovadas as normas que, primeiro, não contrariassem a lei das SAs. Claro. Então, instrumentos financeiros, não pode. Porque a lei, expressamente, instrumentos financeiros, custo ou, nos casos de mercado menor. Ponto. Agora, o justo não podia. Então, não podia, né? O Banco Central introduziu no mercado financeiro, há uns 13, 14 anos atrás, por causa do poder especial do Conselho Monetário Nacional de emitir normas, inclusive, diferenciadas da lei das SAs. Mas a CVM não tinha este poder, não podia fazer. Então, a primeira condicionante, não podia fazer contrário à lei. Benefícios dos empregados, que é do ano 2000, já que se falou nesse documento aqui. Essa é uma provisão, então não tem efeito fiscal, pode sair, saiu, e pela CVM, e está em vigência no Brasil desde então. Segunda condicionante, não pode aumentar carga tributária. Apesar do artigo 2º do 177 da lei, né, que dizia que tudo que fosse de ordem tributária diferente da contabilidade era para ser feito à parte, para isso se criou o LALUR, mas a Receita veio num parecer normativo, né, logo depois dizendo, desde que eu autorize. O parecer normativo mudou a lei das SAs na prática durante aquela época ditatorial e funcionou mesmo. Porque a lei está até hoje lá, porque ele não precisava fazer mais nada da 11.638, neutralidade. Isso está na lei das SAs desde dezembro de 1976. O problema é que essa parte da lei não pegou. Né? Não pegou. Eles ensinam isso nos cursos? Parte da lei que pega, que não pega? Não? Bom... Então, o que acabou acontecendo? Nós fomos ficando defasados do resto do mundo em algumas coisas. Corrimos atrás, muitas foram saindo. Aí tem um outro problema. Cada norma para sair, de qualquer maneira, era um parto. Pegava a norma do IASB, pegava a norma do FASB, mas é uma norma brasileira. Então, por que um parto? Porque eu não gostei da vírgula que você colocou. Tem de tudo. Né? Aí os aspectos pessoais, os orgulhos, os negócios, tudo envolvido. Cada norma levava 2, 3 anos para sair. Não ia para lugar nenhum. Né? Precisamos de alguma coisa que agilize e tire a gente da diferença. Daí sai desta comissão consultiva o projeto de lei que depois a CVM encaminha ao Ministério, ao Malan, em 1999, que em 2000 ele manda para o Congresso e nasce o PL 3741, que daí se transforma 7 anos depois, né, com essa agilidade legislativa fantástica, na 11638. E, obviamente, quando sai a 11638, ela já sai atrasada, porque ela ficou 7 anos, ela sai com ativo diferido, já não existia mais. Ela não estava mencionando uma porção de coisas que, já, moral da história, teve que ser feita correndo, introduzido dentro da medida provisória fiscal 11941, uma parte contábil de retificação da própria 11638 e da 6404. Olha o que eu estou me referindo. A lei foi uma maravilha, foi um espetáculo, foi realmente uma diferença na contabilidade deste país. Com o decorrer do tempo, foi-se procurando mantê-la atualizada com as limitações colocadas. Veio o projeto de lei, redigiu-se o projeto de lei, que à época era uma maravilha. Quando ele virou lei, ele já estava com problema. Né? Daí, muito bem. Moral da história, vem a 11638, neutralidade tributária, RTT, mas já com algumas coisinhas. Como é que é? Valor justo só para os instrumentos financeiros. Cadê a figura do valor justo para ativos biológicos? Ninguém tinha lembrado disso, porque não existia essa norma. Ou seja,
já tá desatualizada, está correto? Vocês repararam que a ajuste de valor justo de propriedade por investimento, aliás, propriedade por investimento na lei das SA está onde? E a avaliação do valor justo dela na lei societária está onde? A contrapartida de stock options faz uma reserva que o CPC, não sabendo o que fazer, disse assim, coloca junto com as reservas de capital. Não teve coragem de dizer que é reserva de capital, porque não é. Não teve coragem de deixar na reserva de lucro, porque vão querer distribuir dividendo. Então, é o seguinte, né? Que ninguém perceba, a gente colocou lá assim, junto com as reservas de capital. Ou seja, já nós temos uma porção de normas do CPC que contrariam a legislação, sim, senhor. Ainda bem que a lei diz que a saída é aquela, que a CVM deve emitir as normas daqui para frente em direção às normas internacionais, etc., etc. Então, todos nós concordamos, né? E aí eu, como não sou advogado, eu posso concordar sem ficar vermelho, que, de fato, tem uma autorização legal para contrariar a lei, porque são normas em direção às internacionais. Não estou colocando em discussão, viu? Estou colocando a minha opinião, tá? Porque senão eu vou ouvir o que não quero ouvir. Bom, e assim vai, implementam, saem as normas internacionais, como o fundamento, então, na 11.638, 11.941, neutralidade, bem, blá, blá, 2010, 2008, 2009, fazem-se todos os CPCs até então emitidos, coloca-se em vigência a partir de 2010. Muito bom. Aí, eu estive na CVM de novo, pedaço de 2008 até 31 de dezembro de 2009. Quando eu saí de lá, eu deixei um presentinho de grego para a CVM. Um projetinho de lei para mudar a lei das SAs. Então, o último hiperlink, por favor. Recuperei isso aqui. Olha, ele está aqui escrito versão 31 de maio, porque um dia o Alexandre, que estava como diretor, lá me ligou e disse, olha, esse projetinho aqui precisa tornar mais principiológico. Tá bom. Então, eu fiz uma revisãozinha. O que foi esse projetinho que deixei lá dentro? Algumas coisas não mudam nada. Demonstrações, só duas. Balanço e resultado. Essas são universais, não tem como não ter no mundo inteiro. Por quê? Lucros acumulados, demonstração do resultado abrangente, cada dia é uma novidade, não é isso? Você vai colocar na lei, o que você faz? Você engessa. Então, só duas. Lógico que depois, notas explicativas, só aquelas da lei, e depois assim, essas demonstrações poderão vir a ser adicionadas, abolidas. Pode fazer isso na lei? Sei lá, eu escrevi. Não sou eu que vou aprovar a lei, não sou eu que vou assinar a lei, está correto? Paciência. Ou substituídas por órgãos reguladores que tenham convênio com a entidade de que trata o artigo 10A da lei, que é o CPC, né? Mediante aprovação de documentos pedidos por essa entidade, desde que obedecido, blá, blá, blá. Ou seja, o CPC emite, a CVM aprova, o Conselho Federal, que agora tem poderes legais, aprova, e podem mudar tudo. Coloca mais a demonstração do valor adicionado, tira do valor adicionado, vira demonstração dos riscos possíveis e imagináveis, o que a gente quiser. Ou seja, balanço e resultado, que ninguém vai deixar de ter. O resto fica aí para frente, né? Aí, na parte principiológica, desempenho, mudanças na posição financeira, características qualitativas, olha, a princípio da entidade deve prevalecer sobre a da entidade jurídica, quando blá, blá, blá. Está vendo aquela parte que o Alexandre foi pedir depois, né? Continuará em operação o princípio da continuidade, e assim vai ter, estou pulando muito rapidamente, um monte de coisas principiológicas, né, de acordo com a estrutura conceitual da época. Aí vem vindo, substâncias, blá, blá, blá. De repente, olha o que tinha lá, prudência, já não tem mais das normas do IASV. No começo de 2010 tinha, agora não tem mais. Ou seja, o meu bonequinho já está obsoleto. Tá certo? Bom, aí vem nas contas do ativo, olha aqui, tá vendo? Nada de classificações de contas, nada de avaliações. As únicas contas que têm algum detalhamento são as contas de patrimônio líquido. Por causa das razões jurídicas, me convenceram que as contas de patrimônio líquido deveriam continuar existindo, fora a possibilidade de criação de outras. Tá? O resto, gente, olha, vai tudo assim, olha, tira tudo da lei, tudo que é critério... Botei uma atualização monetária lá, que vocês nem viram, né? Vocês nem viram, tinha lá. Né? Bom, moral da história, resultado... Olha lá, meu modelinho ainda tinha um maldito resultado operacional que também não existe mais. Bom,
que interessa é o seguinte, é só... Pode voltar para a tela lá. Meu único depoimento é o seguinte. Então, eu vivia 2627, vivia circular do Banco Central, 6404, todos esses negócios todos, e a conclusão minha é o seguinte, a lei, na época, 2010, era a lei tem que ter o mínimo possível, dizer que são 2 demonstrações, o resto se vira, classificação de balanço, etc., nem pensar, critérios de avaliação, muito menos ainda, no máximo, alguns princípios básicos que devem ter na lei. Porque já tinha, desde a 1976, exprimir com clareza, situação patrimonial, algumas coisas fundamentais, conceituais, né, para que servisse como o escudo, né, como guia lá para frente. E, depois de ter feito meu modelinho lá, e, ao lê-lo agora, verificar que ele já está obsoleto, minha conclusão de hoje é o seguinte, é nada. Não tem nem que falar de balanço, tem que dizer, contabilidade será emitida ou será regulada por tal órgão, acabou. E um organismo que tenha, neste modelo que o mundo hoje vem seguindo fortemente, que começou com o FASB, que é o IASB, que está aí na Alemanha, que tem na Inglaterra, é um organismo que, ele, no fundo, é de direito privado, mesmo que depois tenha que ter as aprovações pelos órgãos reguladores com seus poderes legais, mas que tenha capacidade, formado por gente do ramo, mesmo que não seja necessariamente só contadores, mas que tenham interesse, participem, tenham um conhecimento mínimo, e que tenha este órgão a agilidade de acompanhar esse mundo dos negócios, esses instrumentos de negócio que mudam com rapidez cada vez maior. Cada vez que se coloca na lei, pode, como a 6404, servir, em certos momentos, como mudanças extraordinárias. Mas, repare, a grande mudança é porque a lei anterior tinha atrapalhado. A grande mudança de 11.638 a 11.941 é porque a lei anterior estava atrapalhando, a legislação anterior estava atrapalhando. Já não estava permitindo a atualização. Então, esse negócio de dizer, a 6404 foi maravilhosa, mas nós poderíamos estar no nível da 6404 se não existisse contabilidade na 2627, desde que existisse algum órgão sério emitindo normas e órgãos sérios governamentais colocando, né, dentro do nosso direito brasileiro, né, as ditas cujas em vigência. A minha conclusão é o seguinte, o ideal para mim é jamais lei sobre contabilidade. No máximo, no tipo do modelo americano, inglês, etc. Quem tem os poderes é fulano de tal, ou fulanos de tais, sei lá o que for. E tudo o mais com normas infralegais por causa desta absoluta necessidade de contínua acompanhamento da evolução e contínuo aperfeiçoamento das normas, porque as normas, quando saem, como qualquer 627, quando nós vamos conseguir entender 627 direitinho? Porque tem muita coisa que a gente ainda patina. Se vocês são especialistas dizendo que patina, imagina a gente. Você sai uma norma, depois você descobre que ela não é tão legal, ou que podia ter certa melhoria, certa coisa não está funcionando. Você, com agilidade. E toda vez que fica na lei, o que acontece? Fica durante décadas. Daí, o dia que vem, aí é uma loucura, porque o tamanho da mudança tem que ser grande demais. Eu estou olhando sob este prisma. Agora, eu sei que o grande drama é para fins tributários. Aí é outra história. Então, se há necessidade de ter regras contábeis para fins tributários, que as tenhamos dentro do direito tributário. Eu não estou discutindo isso em forma alguma. Aliás, até acho extremamente necessário e prudente. Mas, para fins contábeis, para mim, a minha experiência de ver aqui, isso que eu procurei mostrar para vocês, é, nos frigir dos ovos, tá certo? Eu não sei dizer se foi bom, foi ruim, dizer, não pode provar. A minha sensação é, fora a 6404, que foi um grande salto para valer, mas, de qualquer maneira, ela, repetindo, no fundo, teve o seu grande mérito porque ela consertou o estrago produzido por outras leis. Mas dá para ver, da 6404 até aqui, que, se não tivéssemos as amarras da 6404, nós estaríamos onde estávamos, só que sem ter passado esse sufoco de fazer tudo de uma vez em 2008, 2009, 2010.
Porque nós teríamos vindo fazendo ao longo do tempo, paulatinamente, acompanhando a própria evolução que os outros países que estão mais evoluídos nisso estão fazendo. Está correto? Então, vocês, né, correram o risco, tá certo? Pedi que eu falasse, sabia que era isso. Ah, você sabia que era isso que eu ia falar? Já tinha ideia? Tá bom. Então, agora, vamos depois, espero ouvir os argumentos contrários. Né? Tem que ter argumento contrário para ter uma boa dialética aqui e a gente chegar a alguma conclusão. Então, a minha mensagem era essa daqui. Obrigado. A gente já veio com o contra-ataque prontinho aqui, professora. A gente já sabia que você ia dizer isso aqui no lei nenhuma para fins contábeis. E a nossa preocupação é exatamente onde a contabilidade serve de suporte, e no direito societário e no direito tributário muito mais patentemente. E eu queria aqui recordar uma coisa muito rapidamente, até porque falei desse assunto recentemente, quando eu defendi a minha tese, que é para que lei? Né? Então, eu comecei a resgatar essa ideia de nós, na nossa cultura de busca de segurança, termos ou encontrarmos, ou acharmos que íamos encontrar na lei o parâmetro para a nossa conduta. Então, em princípio, não só para o direito tributário, mas segundo lá o artigo 5º da Constituição, eu só preciso fazer alguma coisa se a lei me obrigar, e posso fazer tudo aquilo que a lei não me proibir. Então, em princípio, essa ideia de legalidade, que é muito presente nos países de civil law, deriva muito da ideia de Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, o princípio da separação dos poderes. Por que só pode a lei? Porque eu elejo, inacreditavelmente a gente elege, as pessoas que elaboram as leis. Então, a gente tem em princípio, a perspectiva de que a lei vai ser o nosso parâmetro de conduta. Para a gente, isso é a nossa garantia de certeza. O que é exatamente eu coloquei em xeque quando escrevi. Então, só para, antes de passar a palavra, obviamente, que eu só aqui sou moderadora, né, que eu nunca resisto a fazer um comentário sobre esse tema que ainda está muito presente em mim, tem a lei não só necessariamente é ruim porque ela engessa a realidade, mesmo que ela queira regrar a realidade presente, ela está sempre visando operações futuras. E isso é naturalmente falível, ou seja, a atividade legislativa tem um grau de falibilidade incrível. Então, tem sempre um exemplo que a gente escuta desde o primeiro ano da faculdade, que é o seguinte: colocaram uma regra. Ali é do Luiz Recassin Seixas, esse exemplo que ele cita no livro dele, que colocaram uma placa no parque de diversões ali dizendo é proibido entrar veículos. E aí chega uma ambulância para socorrer uma criança. Não pode entrar. É proibido entrar com... Não pode. É proibido entrar com veículos. E é o mesmo exemplo do urso na estação de trem. Tem uma placa ali na estação de trem dizendo é proibido entrar com cães. E o cara chega com um urso. Não pode entrar. Não, mas peraí, eu posso entrar, está escrito cães, eu estou com um urso. Então, esses dois exemplos, na verdade, são exemplos que são extremados, mas que a gente vive no dia a dia. A lei não proibiu o age interno. Não, mas peraí, mas era lógico, o age interno não podia. Não estava escrito que não podia. Então, essa coisa da gente, do civil law, ser tão apegado à lei, coloca a gente diante de umas situações que a gente fica meio que em xeque ali. O que a gente faz com essa incapacidade, muitas vezes, da lei de regular a realidade até presente, quanto mais a futura? Então, a gente fica aqui nesse dilema, e aí vamos ver se os nossos dois moderadores ali, dialogadores ali, resolvem o nosso problema. Por favor, Luiz, Paulo, fiquem à vontade para fazer os comentários. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Edson, à Vanessa, pelo convite, e de um tema que vem instigando cada vez mais, que é essa discussão da contabilidade do direito, né? Eu conversava com o Edson na semana passada, e ele me dizia que as inscrições superaram assim de maneira estrondosa a previsão que nós tínhamos, né? Nós conseguimos fazer um evento que demonstra esse interesse, dessa convergência, né, de interesses aí pelos operadores da contabilidade e do direito. E o professor Eliseu, no início, ele pediu algumas escusas, dizendo que não seria um advogado e que vinha aqui para falar de um tema, mas o professor realmente, sempre nos surpreendendo de maneira positiva, vem aqui e fala do direito com uma propriedade muito, até para nós aqui, advogados, é prazeroso vê-lo apresentar, falar da civil law, da common law, que são assuntos bastante ligados ao direito, né? E, na verdade, o que eu
tenho para dizer, eu vou tentar ser breve aqui. O que eu entendo é que contabilidade e direito, elas são ciências humanas, sociais, e que cada uma cuida de um quinhão, né? Então, o direito ele vem para regular aquelas relações de maneira macro, das relações humanas, para aquilo que a sociedade pretende, porque a própria lei é a expressão da sociedade. Ela não pode estar descolada da realidade da sociedade. Tecnicamente, é isso. E a contabilidade, também como ciência, ela vem para cumprir o seu papel. E, dentre o tema que a gente se predispôs aqui a falar, é evidente que aquele papel da divulgação, das demonstrações e esse papel que a contabilidade cumpre como ciência, de levar essa informação desse DNA do que acontece da empresa para as pessoas que se interessam por aquela informação padronizada, ela também tem que ser preservada. Só que daí, como bem colocou a Vanessa, só que existem algumas áreas de intersecção, né? Onde o direito vai buscar na contabilidade algumas razões para que ele possa resolver aqueles problemas do convívio social, né? Que são dirimidas, em última análise, pelo Poder Judiciário. Então, aí, nesse particular, eu acredito que realmente nós tenhamos uma necessidade de que essas relações elas sejam levadas a esse rigor da lei, talvez com o prejuízo de que nós não tenhamos uma flexibilidade tão grande essa possibilidade de mudança, mas dentro daquilo que o direito se predispõe a regular como relações humanas, porque eu acho que, para quem tem esse DNA de civil law, para a gente seria muito complicado aceitar que os direitos individuais pudessem ser alterados por um órgão, por um colegiado ou por algo. Então, para mim, me parece que, até por essa tradição jurídica do Brasil, eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu não sei se o Brasil ainda está preparado para dar esse passo, entende? Então, eu acredito que, dentro desses pontos de intersecção, nós não teríamos aí, pelo menos, uma guarida até do judiciário. Vamos pensar no pragmatismo, vamos pensar o que vai acontecer, não adianta a gente começar. Entende? É algo que a gente... Eu acho que a mudança tem que ser estrutural. Entretanto, naquele papel fundamental da contabilidade, e que está fora dessa zona cinzenta, eu sou obrigado a concordar que nós não temos que ter um rigorismo tão duro. Por quê? Porque o Brasil que resolveu, que adotou e que viu que era o melhor caminho é adotar as regras que são estándar em outros lugares. Agora, se a gente formatar esse estándar, que é uma fotografia do hoje, dentro da legislação, e se amanhã alguém entrar ou sair da fotografia, a gente vai continuar com a fotografia velha na mão. Então, aí é que eu acho que a gente tem que, sim, adotar esse espaço, essa possibilidade de ter, talvez, até porque pressupõe da decisão de adotar o standard, que o standard vai ser aplicado. Então, acredito que, ressalvada essa peculiaridade, da onde as regras podem interferir nesses direitos e garantias individuais, aquelas regras da ciência contábil, elas devem seguir suas fontes produtoras normativas. Então, num breve resumo assim, do pensamento, em razão até do tempo que eu vou passar aqui a palavra para o Paulo, também para ele dar a contribuição. Era isso. Boa tarde a todos. Agradecer também, como o Edson, a Vanessa, o convite e a paciência. E a paciência que a gente já está aqui em algumas reuniões, né? Hoje não é o primeiro dia. E, ao mesmo tempo, deixar uma crítica. Falar depois do professor Eliseu é extremamente desagradável. Para não dizer impossível, né? E também, na mesma linha do professor Eliseu, a gente se restringe à contabilidade. Então, é confortável e, de novo, também não está aberto para debate, tá? A gente pode falar sobre a ótica contábil.
Então, eu vejo, a gente conversando aqui, me surgiu o fato do seguinte, uma coisa que a gente falava desde o início da convergência. Qual é a principal mudança da convergência para as normas internacionais? A principal mudança é cultural. Cultural entre ramos de conhecimento e a nossa cultura mesmo, né, de orientado por regras. A gente viu no nos painéis pela manhã a necessidade de regra escrita, a insegurança quando algo não está escrito, a incerteza, né? Ou seja, isso natural, eu estou falando sobre a ótica do contador, tá certo? E previsível daquela cultura que emana de você estar sempre orientado por lei, por uma regra. E até eu não estou falando como regulador, que o regulador dizer que pode rasgar a norma é uma coisa terrível, tá? Então, te estorna isso aí, porque isso é complicado, né? CPF, né? CNPJ. Então, essa questão eu acho que é fundamental, essa questão de cultura. Me lembro que logo assim, no início de 2011, foi feito um convite pela Escola de Magistratura lá do Rio de Janeiro, que alguém da CVM fosse lá conversar com ele sobre as normas internacionais de contabilidade que estavam sendo aplicadas. Primeira coisa, extremamente difícil, eu fiquei imaginando, ou seja, como é que eu vou dizer para os magistrados que a essência, a substância econômica prevalece sobre a forma. Então, e quem foi lá fui eu. Aí eu já fiquei, digo, meu Deus, como é que eu vou dizer? Ou seja, a contabilidade está voltada para isso. E o que me surpreendeu foi plenamente aceito e compreendido. E quando eu falei da mudança de cultura, que é importante, e uma coisa que eu vejo muito é o seguinte, eu brinquei de manhã, a única certeza que a gente tem com o ambiente econômico ele é incerto. E você me dá uma régua para medir um ambiente de incerteza. Obviamente que essa régua vai ter 1,10 m num momento, 90 centímetros no outro. Por quê? Porque o ambiente é incerto. Então, coisas que outrora foram previstas na lei, sequer existem ou sequer foram pensadas nesse novo ambiente. Então, eu não posso ter, sobre a ótica contábil, como o professor Eliseu falou, engessamento, né? Mas qual o tamanho do engessamento? Não faço a mínima ideia, depende da dinâmica do mercado que eu me proponho registrar, reconhecer os fatos, os eventos econômicos, depende do dinamismo. Então, essa questão que me passa para fins contábeis, como o professor Eliseu retratou, e aí em que pese concordar com ele, mas eu sempre fico pensando assim, quando a gente fala hoje, a gente é engenheiro de obra pronta, tá certo? Então, nos contextos passados, onde tiveram lá a Lei 6.404, tal, foram momentos que aquilo se fazia necessário e foi muito importante naquela época. Hoje, com o amadurecimento que nós temos, a gente tendo a figura de um órgão emissor de norma contábil constituído, né, já sedimentado, a gente fica muito mais confortável de fazer isso. Mas, contextualizando lá atrás, você diz, você não tinha nada disso. Se eu não tivesse a Lei 6.404, de repente, a gente não teria, num primeiro momento, efeito propagador tão grande, né? E aí, isso, então, na minha opinião, a visão é de que para fins de contabilidade, ter norma contábil em lei não é adequado. E aí, por curiosidade, eu peguei lá a exposição de motivo do anteprojeto do Código Comercial. Aí me surpreendeu, que está lá no Senado, né? Me surpreendeu, e eu não me lembrava, eu já tinha lido, mas tinha esquecido. Aí voltei e me surpreendi lá. Ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte, vou até me permitir para não correr risco de interpretação. Criou-se, então, uma antinomia entre as disposições legais que detalham a elaboração das demonstrações contábeis e a competência deste órgão de editar normas infralegais, está falando do CPC, tá? Infralegais em sentido total ou parcialmente diverso, no atendimento às demandas do processo de convergência. Esta antinomia, que deve ser superada pela regra da revogação da lei anterior pela posterior, introduz, inegavelmente, um grave elemento de insegurança jurídica na contabilidade empresarial.
ou contador, ou bem atende às normas legais e faz um trabalho dissociado das técnicas contemporâneas largamente praticadas na economia global, ou bem se atém a estas e acaba por produzir documentos contábeis descompassados com a lei. Aí ele fala que o anteprojeto, então, reconhecendo isso, que deve prevalecer a questão da contabilidade dissociada de lei, limita-se a definir as demonstrações contábeis de levantamento obrigatório, prestigiando a atual solução legal de delegar ao CPC a atribuição relativa à técnica de sua elaboração. Então, eu acho que já é aqui, no meu ver, uma mudança cultural significativa, já é o reconhecimento jurídico da importância da contabilidade não estar refém, num bom sentido, de amarras legais, até porque o nosso processo, como todo mundo sabe, a gente viu ali, o anteprojeto da 11638 foi pensado há décadas, entregue em 99, virou o PL em 2000, foi aprovado no final de 2007. Então, você vê como é que isso daí é divertido se a gente imaginasse no mundo dos sonhos que nós teríamos... não, vamos manter em lei, porque a gente vai ter agilidade legislativa tamanha que, à medida que as coisas forem saídas, a gente vai alterando a lei. Isso nem no mais lindo dos sonhos de qualquer um, isso seria possível, né? Então, só endosso aqui o que o professor, se me é possível endossar, o que o professor Eliseu falou sobre a ótica contábil, a importância dessa independência em relação à contabilidade está prevista em códigos, né, estruturada em leis. Né, tem que ser pensada, elaborada e executada por um organismo também independente, como eu vejo, para dar agilidade e mobilidade aos eventos econômicos que ela se propõe a retratar. Contra o direito, né, Luiz? Poxa, a gente está numa situação complicada aqui. Estava botando fé em você, Paulo, que você ia ajudar a gente. Na verdade, não, acho que não são dois lados, mas duas angústias, na verdade, né, que a gente está aqui tentando compartilhar, não sendo só engenheiro de obra pronta, mas tentando construir a obra todo mundo junto. Eu queria fazer só 3 comentários sobre o que eles disseram e depois passar a palavra para vocês da plateia para colocarem o que preferirem. É engraçado que eu estudei muito as origens do civil law e eu li em vários lugares que os romanos que inventaram a ideia de códigos eram avessos à codificação exatamente por conta da falta de flexibilização. E o que eles inventaram para poder manter a ideia de codificação e de organização das leis e, ao mesmo tempo, tentar fazer a justiça do caso concreto? Eles inventavam métodos que existem até hoje, que é a equidade, utilização de costumes, analogia, e isso só a única coisa que a gente não pode esquecer é que, cada vez que eu relativizo a lei, eu delego ao aplicador do direito que decida por mim. Então, eu já desloquei da figura do legislador a ideia de representatividade e coloquei toda no juiz. Hoje em dia, talvez o judiciário represente até melhor as nossas vontades do que o legislativo, considerando a democracia que a gente vive. Mas, em princípio, o legislativo é que representaria a maioria das vontades e que deveria pautar as obrigações. Mas, enfim, só para a gente se preocupar um pouquinho também com essa ideia de normas principiológicas, que é muito o nosso novo Código Civil, não é mais novo, de 2002, que trouxe muito mais regras principiológicas do que regras fechadas. E aí, o que eu permito quando eu trago regras assim? Para as partes negociarem é muito melhor, e aí eu tenho uma simetria de informação que é muito tranquilo eu negociar um contrato. São duas partes que têm uma certa simetria, é tranquilo usar regras principiológicas. Mas, quando eu falo de direito público, e aí eu posso falar de um lado a CVM ou de outro lado a Receita Federal, eu tenho uma certa assimetria e interesses muito diferentes que não convergem para a celebração de um contrato definitivamente e vão gerar interpretações diversas. E quem vai decidir, obviamente, que vai ser o judiciário. Eu vou aumentar o contencioso e vou delegar, sim, para o aplicador que ele decida por mim o que vai acontecer. Então, até só para a gente fazer um coro todo ao professor Eliseu aqui, no fim, professor, eu prefiro nenhuma do que normas principiológicas, porque as normas principiológicas vão delegar automaticamente para o contencioso resolver isso, ao passo que nenhuma norma, ou seja, normas, na verdade, elaboradas por um órgão especializado, se ela tiver uma boa qualidade de deliberação e representatividade, ela pode servir ao que serviram os pareceres normativos antigamente, que ninguém contestava. Não estava nada daquilo na lei, mas ninguém contestava.
contestava. Por quê? Porque havia uma ideia de uma relação de representatividade e de democracia dentro da elaboração daquelas regras que havia um certo consenso. Então, talvez, e aqui pensando muito fora do direito mesmo, a ideia de nenhuma norma seja melhor do que normas principiológicas, mas a ideia de uma norma elaborada muito em conjunto, e essa é a principal mudança cultural, que o Paulo tem razão, que a gente está tentando fazer, Luiz, no nosso modelo, que é de orientação muito... procurando a segurança a qualquer custo. Professor, o senhor quer fazer alguma observação? Só dizer que, no caso brasileiro, nosso Código Civil, eu acho que o nosso modelo é um modelo muito bom, porque é bom, o nosso modelo, falando sim, realmente é tudo da lei. Mas, de qualquer maneira, você também não teria automaticamente os pronunciamentos do CPC com força de lei. Acho que a manutenção do status de hoje ainda é necessário. Há um órgão governamental que tenha poderes dados pela lei para aprovar pronunciamentos, aí aprova os documentos do CPC. Então, como tem hoje, o Conselho Federal, tem o SUSEP, o CVM, etc. Então, no fundo, é um modelo, vamos dizer, misto, para conciliar, né? E até para dar uma garantia maior, até de aceitabilidade pelo próprio judiciário. Está correto? A norma é aprovada por um órgão que tem poderes legais para isso. Perfeito. Você pega aquele microfone para mim, por favor. Deixa eu só fazer um apontamento. Eu acho que quando a gente fala da não necessidade de lei, eu acho que está embutido nessa ideia exatamente o amadurecimento das instituições. Entende? Então, quer dizer, hoje, quando a gente pensa numa delegação da produção normativa ou da convalidação de uma norma internacional, eu acho que passa obrigatoriamente, invariavelmente, né, por um colegiado, por um órgão, ou por quem quer que seja, desde que a sociedade esteja lá representada. Entende? Porque a ciência ela não pode estar descolada do anseio da sociedade. Entende? Então, eu acho que é dentro dessa linha. Essa delegação ela pode ocorrer, mas com a maturidade necessária e com o amadurecimento dessas instituições. Eu acho que esse é o caminho. Fazendo só um paralelo aqui também, sem dúvida, o último bullet, né, necessidade de lei para fins tributários, é onde está a chave da questão. Né? Podemos ter órgãos maduros... Exatamente. E a insegurança. Né? Hoje, em outros tributos, né, eu estava discutindo isso recentemente em outra apresentação, como é que pode ter dúvida para PIS e COFINS do que é energia elétrica como insumo? Né? O que é frete? Né? Você tem dúvida do que é frete? Não tem dúvida do que é energia elétrica. Então, essa questão. E o professor Eliseu mostrou o projeto dele de 2010, já obsoleto em 2013, né? Agora, 14, enfim, 3 anos depois. E uma medida provisória que sai com prejuízos não operacionais? Que é de agora. Era só para provocar. Quem gostaria de fazer mais uma pergunta ali? Só para... indo nessa ideia de separar a contabilidade de lei, mas o Código Civil já está dando um bom exemplo. Recentemente, o Código Civil foi alterado pela Lei 12.249, e, lá naquela questão das leis especiais de contabilidade, justamente, ele falou que emitirão as normas especiais de contabilidade, ele delegou para um órgão. Então, quer dizer, ele não vem falar que você tem que classificar, fazer o balanço, fazer isso. Ele delegou para o CFC. Isso, o Código Civil. Então, assim, eu acho que ele é um bom exemplo para ser seguido, na minha opinião, nesse ponto, porque, se você vê o Código Civil, foi o que ele fez. Ou seja, as resoluções agora que o CFC solta é o que, pelo menos, as entidades que estão debaixo do Código Civil, né, que não deveriam estar seguindo. Né? No caso das limitadas, assim, de grande porte, ainda tem aquela questão do imposto de renda, né, Edson, que tem o regulamento do imposto de renda ainda diz que empresas de lucro real são obrigadas a seguir as SCA. Mas quando foi criado isso, é porque, à época, o Código Civil era pobre, não falava nada de contabilidade, praticamente. Então, já tinha essa previsão das normas especiais, mas que
ninguém sabia o que era, como, quem, e aí a Lei 12.000 veio, a 12.249 vem e resolveu essa questão, e delegou isso ao CFC. Então, assim, eu acho que, na prática, pelo menos no Código Civil, a gente já está vendo isso como uma realidade, né? Entendeu? Legal. Obrigada, Ana. Mais alguém? Edson, você tem que falar nesse painel. Ah, você só estava esperando, né? Porque o intimado dessa vez é você. Não, o Edson também. Foi o terceiro intimado do dia. Você vai ser o fiel da balança, hein? Não, fiel da balança não. Eu vou ser o infiel da balança. Não, eu lembrei de um personagem da escolinha do professor Raimundo, que ele ia explicando, e aí todo mundo ele ia no caminho certo, e daqui a pouco ele terminava com coisa nada a ver. E aí o professor Raimundo virava e falava assim, mas estava indo tão bem. Não lembro, mas tinha um que ele falava, pô, mas estava indo tão bem, estava caminhando para um 10. E aí eu vou ter a total pretensão em público de falar isso para o professor Eliseu, porque ele estava indo tão bem. Não é a Lei 6404 do jeito que está aqui. Né? Eu até comentei, eu estou estudando para fazer um texto de valor justo e a lei não resolve o problema do valor justo. Então, como é que eu vou encaixar o valor justo de propriedade para investimento de ativo biológico dentro da lei? Não encaixa. Então, eu tenho que fazer uma construção. Mas o boneco... Aí que eu falo que estava indo tão bem, porque o boneco, eu pensei que o professor Eliseu fosse parar ali. Eu falei, bom, eu estou satisfeito. Se tiver uma lei não principiológica, mas com as bases, né, ok, já que o resto da lei me traz outros direitos. Para fins tributários, é óbvio, porque é lei, não tem jeito. Mas eu quero trazer, eu estou vendo a professora Roberta ali e o professor Satiro lá atrás, que são da área societária, aliás, para mim, os dois grandes societaristas do país, e eu vou trazer eles para o nosso time. Porque é o seguinte, tributarista, ele tem uma instrução normativa pelo menos uma por ano, Quem é da área tributária sabe que a gente tem que analisar a instrução normativa todo ano, mudou a instrução normativa, tem que olhar. Quer ver uma que muda todo ano? DIPJ. Vem por instrução normativa, cheia de pegadinha lá dentro. Só que eu tenho uma lei que eu digo é a favor da lei ou é contra a lei. Então, eu vou lá ponderar. Se eu tirar a contabilidade da lei completamente, colocar como o projeto do Código Comercial, tanto da Câmara como do Senado faz, se bem que eles deixam lá o regime de competência, não entendi por quê. Né? Se é para tirar, tira tudo. Ok, mas está bom. Eu tiro tudo da lei, não tenho mais lei. E, a cada ano, o CPC faz uma revisão em normas contábeis, o pessoal do direito societário vai ter que ficar analisando os CPCs como se instrução normativa fosse, e sem a base legal, para dizer se é legal ou não. Então, é assim, aí eu me lembro dos tempos de contabilidade, lá com o seu Arthur, lá na Price, que a gente ia fazer o que se chamava Acquisition Review, não era nem do Diligence. A Luciana também, a gente trabalhou junto, que, assim, para o ano de 94 era uma lei, para o ano de 93 era outra lei, para o ano de 92 era outra lei. Então, você tinha que saber todas as leis, porque você fazia os últimos 5 anos. Isso vai virar no societário. Ah, como é que eu faço a avaliação do ativo ou a avaliação do patrimônio da empresa a valor de mercado, a valor justo para fins de apuração de haveres? Espera aí, que ano que você está falando? De que ano que está falando? É desse aqui? Então, essa aqui é a regra. Ah, não, é do outro. Ah, então é outra regra. Ah, não, então é outra. Né? Tem lá, a gente tinha, na época, a Luciana vai lembrar, o regulamento do imposto de renda era 2 negócios desse tamanho. A gente tinha um malão só para levar aquele negócio para o cliente. Acabou de chegar, para mim, o CPC, os coisas do IFRS e do IBRACON. É maior do que aquele regulamento do imposto de renda. E eu vou ter um desse por ano. Então, eu estou entrando num conflito societário, imagina, não precisa levar 10 anos, não. Que leve 6, que leve 4 anos num conflito societário. O juiz já não vai saber o que ele vai aplicar. Eu estou aplicando a lei atual, a norma atual, contábil, ou a norma lá de trás? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa lei está toda recheada, e tem que ser assim, na área privada, de
normas efetivamente jurídicas. Então, eu tenho direitos societários que me vinculam à contabilidade que estão na lei. Enquanto esses direitos societários estiverem na lei, eu não posso não ter a contabilidade dentro da lei. E aí, só para terminar, porque eu também não quero me estender demais, já estou me estendendo, é aquela questão que a Vanessa colocou muito bem aí de novo. Vou ter pretensão de novo, falar, Vanessa, você estava indo tão bem. Quando você falou, eu elegi, teoricamente, e aí eu lembro um livrinho da época da faculdade do Celso Campilongo, Crise da Representatividade, mas tudo bem, deixa para lá. Nós elegemos os legisladores. Então, se eles resolveram manter a lei contábil dessa forma, teoricamente, foi porque a gente quis assim. Se eu jogo para um órgão, para um CPC, ainda que bom, se for o CPC, quem elegeu o CPC? Se eu jogar para o CFC, como faz o projeto de código comercial, espera aí, por que o CPC? Por que o CFC? Por que os contadores vão determinar sobre as leis contábeis? Nada contra contador, pelo amor de Deus. Mas por que eu vou deixar que eles decidam? Por que eu vou deixar, né, o rato tomar conta do queijo? De jeito nenhum. Então, vamos fazer um órgão independente, um CPC, só que o CPC que tenha legitimidade, que tenha poder normativo. Ok, mas quem elegeu eles? Quem elegeu esse pessoal? Quem está escolhendo? E como é que fica a questão de interesses lá dentro? Né? E aí, não, tá bom, então deixa para o juiz. Bom, no Brasil, quem elegeu os juízes? Lá na Common Law, nos Estados Unidos e na Inglaterra, os juízes são eleitos. Aqui não. Aliás, eu vi a melhor explicação sobre escolha de juiz veio do atual presidente do Tribunal de Justiça. Eu achei de uma transparência, de uma sinceridade que eu não vi há muito tempo no ramo do direito. Foi perguntado, por que os juízes são tão jovens? Porque são. Saem estudaram a faculdade inteira, estudam 2 anos de cursinho e passaram. Nunca passaram dentro de uma iniciativa privada, não sabe o que é isso. Boa parte deles. E aí o presidente do Tribunal de Justiça disse, porque é o seguinte, quem já se estabeleceu na profissão e que seriam bons juízes, não vai deixar a carreira para ser juiz. Então, quem é que vai ser juiz? Aquele cara que ficou estudando o ano inteiro. A faculdade inteira e depois mais alguns anos, tirando o 5º, né, as indicações pelo 5º, mas... E aí, são eles que vão julgar as normas do CPC para um conflito societário? Não, imagina os dois, a Roberta, fora os outros, né? Eu estou falando de quem eu conheço aqui. Imagina. Não tem a menor possibilidade, na minha opinião. Então, eu acho assim... Tá bom, pode não ser o que é a Lei 6404 hoje, o capítulo da contabilidade, mas também não é o que propõe o Código Comercial. Então, coloque alguns parâmetros, que também podem não ser princípios, mas alguns parâmetros. Né? Legalize alguns parâmetros. Não sei, essa é a minha opinião. Eu acho temerário a gente não ter lei sobre contabilidade. Tá? Desculpem as brincadeiras, né, a ousadia, mas, como anfitrião, eu achei que não ia ter problema. Se for dentro dessa linha, só o CFC que está fora, né? Porque a CVM, seu presidente e seus diretores são indicados pelo poder que foi eleito, o executivo, e aprovados pelo poder legislativo. No Banco Central, a mesma coisa. Então, você tem essa legitimidade, você tem. Está correto. O CFC é que eles são eleitos pelos pares. Tá certo? Os contadores é que elegem as diretorias dos CRCs, que depois elegem o CFC. É o único que está fora desse esqueminha mais aberto que você está se referindo, né? Gente, eu vou terminar, infelizmente, esse painel antes de devolver a palavra para vocês, porque a gente está um pouquinho atrasado no horário. E depois, se alguém quiser deixar por escrito alguma pergunta com a Ingrid, por favor, deixa, a gente recolhe e depois tenta passar uma posição para vocês. Queria agradecer imensamente a mesa toda e a participação de vocês também. Muito obrigada.